Minha gente, tive que entrar por esse perfil para fazer a live da diástase, porque o meu outro perfil não está entrando ao vivo e eu não ia deixar de fazer a live para vocês. Então a gente vai fazer aqui nesse perfil, tá bom? Então a gente vai falar sobre diástase, desmistificando diástase. Então quem está lá no Core Total, volta pra cá, porque vai ser por aqui, tá? Então vão entrando, boa noite. A melhor das melhores, adoro. Maria Clara, maravilhosa, boa noite. Tem gente assistindo de Paris, gente, que chique eu estou hoje. Nesse domingo ainda, hein? À noite, dia de descanso, assim, né? Pra maioria das pessoas. E é um prazer estar aqui com vocês. Então, mais uma vez, quem está entrando, eu vou ter que fazer a live por aqui. Eu ia fazer no Core Total, mas não consegui entrar por lá. Mas vou deixar salva depois também a live pra vocês lá no Core Total, tá bom? Pra depois eu resolver isso. Boa noite, Jucinha. Vamos entrando pra gente falar tudo sobre diástase. Já é 11h10, gente, tarde da noite lá, hein? Vamos lá. E vou logo fazendo a perguntinha para quem tá entrando, para quem quer saber sobre diástase. Quero que vocês me digam aqui se vocês sabem que tem diástase, sim ou não. Alguém aqui já fez avaliação, sabe se tem diástase ou ainda tem dúvida? Coloquem aqui para mim nos comentários que eu vou ficar lendo, vou ficar tirando as dúvidas de vocês. Vou dar só mais um minutinho, já entrei um pouquinho atrasada. Mari diz que sabe que tem sim essa diástase. Vamos lá, me respondam. Quem sabe se tem diástase? Tem gente que tem dúvida. Nunca fiz avaliação. Eu tenho, Michele diz que tem diástase. Tem gente que tá com dúvida aí também. Sim, aprendi com você. Gabi disse que aprendeu comigo a identificar a diástase. Então, vou falar sobre tudo isso, tá bom? Então, vamos lá. Muita gente tem dificuldade em realmente saber o que é diástase e o que não é. Essa é uma das dúvidas que mais tem por aí. Tem muita gente que fala assim, ai Gabi, eu tenho, já é muito evidente, eu sei como identificar, mas tem muita gente que não tem esse conhecimento. Então, o que é que acontece? O que é uma diástase? A diástase é o afastamento dos músculos abdominais. Então, lá no nosso corpo, a gente tem um conjunto de músculos, tá bom? Que vai gerar esse afastamento. Geralmente, esse afastamento acontece aonde? Naquele músculo que a gente chama reto abdominal, que é um músculo de gominho, quando a pessoa está mais definida. Então, eles afastam, tá? Eles não rompem, tá? Eles não partem ao meio, como muita gente acha. Na verdade, o que acontece é que entre esses músculos a gente tem um tecido conjuntivo que ele fica frouxo, dando essa impressão que realmente os músculos separaram, tá bom? Então é isso que acontece. Geralmente é mais comum a gente ouvir falar de diástase na gestação, né? Quem já teve filhos, mas não é uma condição exclusiva de gestação, tá bom? Então, qualquer situação em que uma pessoa tem um excesso de pressão dentro do abdômen pode gerar uma diástase. E a gestação é uma delas. Então, na gestação, todo mundo vai ter diástase, tá bom? Não tem como evitar. Por quê? Justamente porque esses músculos eles vão precisar afastar para o bebê crescer, tá? Então, vai ter diástase. E após a gestação, de cada 3 mulheres, 2 permanecem com essa diástase que a gente chama de diástase patológica. Então, na gestação, já acontece uma diástase que é fisiológica, ou seja, que é natural. Pós-parto, geralmente, o nosso abdômen tem que retornar de 6 a 8 semanas. Mas tem gente que isso não acontece. E não acontece com facilidade. E a gente permanece com essa diástase, que a gente chama de diástase patológica. E essa a gente tem que tratar, tá bom? Então, me conta aí. Vocês ficaram aí, quem já teve filho, ficou com essa barriguinha estufada, mesmo depois de tanto tempo pós-parto? Responda aí pra mim sim ou não. Quero saber de vocês.
Quem ficou com essa barriguinha flácida, saliente, essa pochetezinha aí que não sai? Me fala aqui que eu quero saber. Pois é. E aí, como eu falei, não é exclusivo de gestação. Silvana falou, além da gestação, o que leva à diástase? Pois é, como eu falei, não é exclusivo de gestação. Então, qualquer situação em que haja excesso de pressão dentro do abdômen pode gerar. Por exemplo, se você tá lá na academia e aí começa a treinar, começa a fazer exercício abdominal sem orientação, pega muito peso sem conseguir, prende respiração, não tem postura. E o que é que acontece? Você gera uma diástase, porque você não consegue controlar a pressão dentro do seu abdômen. Outra coisa, pessoas que estão acima do peso, pode também ter esse excesso de pressão e acabar gerando diástase. Pessoas também que têm condições como, por exemplo, tosse crônica, também pode ter diástase. Inclusive, homens podem ter diástase, tá bom? Não é exclusivo de mulheres, não é exclusivo de quem já teve filhos. Thali falou aqui. Acho que uma dúvida muito frequente é quanto tempo depois da gestação ainda pode fazer o tratamento. Fala sobre isso, Gabi. A minha mesmo, de 5 anos depois, o tratamento resolveu. Thali foi uma das minhas pacientes, inclusive Thali teve um resultado maravilhoso. Thali apresentava o quê? Uma pochete que não saía de jeito nenhum. Thali veio de um processo de emagrecimento, onde ela eliminou 13 quilos, se não me engano, ela pode até me corrigir. E aí ela falava, poxa, já fiz de tudo, treinando bem, crossfit, musculação, dieta totalmente equilibrada, ela é super disciplinada e essa pochetezinha não sai de jeito nenhum. Inclusive o resultado de Thali está lá no Core Total. E o que é que aconteceu? Acho que com 2 meses e meio a gente conseguiu reverter essa diástase, tornar o abdômen de Thali totalmente funcional e ainda ela conseguiu uma definição muito linda do abdômen. Ela ficou realmente com aqueles gominhos querendo ficar em evidência. E, gente, não tem um tempo para você tratar, tá? Como é uma disfunção muscular, não é gordura, tá? Como é uma disfunção muscular, não importa o tempo. Você pode ter 5 anos pós-parto, 45 dias pós-parto, 19 anos pós-parto. Se fizer o tratamento correto, a gente resolve. A gente trata a diástase, tá? Então, nunca é tarde. Você pode fazer o tratamento independente do tempo de gestação. E aí, o que é que acontece? Gabi, quantos dedos é uma diástase? Porque eu pego aqui no meu abdômen, tá? Eu sinto que tem uma separação, mas eu não sei quantos dedos tem essa diástase. O que é que eu posso fazer? Então, o que é que acontece? No nosso abdômen, a gente já tem uma separação, tá bom? O nosso abdômen, ele não é totalmente fechadinho, certo? Ele já tem uma separação de um dedinho, um dedo e meio, a 2 dedos. E na literatura, a gente não tem ainda um artigo que fale tantos dedos é uma diástase, porque um artigo fala que é 3 dedos, o outro 2,5, mas o que é que a gente fala? Quando eu devo procurar essa ajuda? Se você ficou com essa barriguinha pós-parto que não sai de jeito nenhum, passa tempo, entra ano, sai ano, faz dieta restritiva até, atividade física, se mata e essa barriga não sai. Fica também aquela pochete que incomoda no vestido, incomoda a usar até um maiô, um biquíni. Então aí também já é hora de procurar ajuda para ver se realmente isso é uma diástase. E isso é um sinal de diástase. Quando também você está fazendo academia, contrai o abdômen, mas você não consegue. Você não vê seu abdômen contraindo. Isso também é um sinal que você já deve procurar ajuda. Quando você pegar na sua barriga, tá? Quando você pega assim de forma aqui, ó, desse jeitinho, deitada e sobe a cabeça e você procura aqui, você já pode encontrar um espaço, tá? Então, se você encontrar mais de 2 dedinhos afundando aqui no seu abdômen, já é hora também de procurar ajuda. Só que o que é que acontece? Muita gente tem só 2 dedinhos, mas tem um abdômen totalmente disfuncional. Ou seja, o que é um abdômen disfuncional? É uma barriga que fica estufando o tempo todo durante o dia. Quando você faz abdominal, você não consegue controlar. É um abdômen que fica estufando durante a atividade física, fica para lá e para cá. Você não consegue segurar.
né? Você não consegue controlar a pressão dentro do seu abdômen. Muitas vezes, quando a gente faz algum exercício, a gente também nota um cone subindo na barriga. Então, isso também é um sinal de que você não consegue controlar a pressão dentro do abdômen. E o que é que acontece? Acaba subindo um cone na barriga, estufa mesmo. Isso também já é um sinal de diástase, tá? As pessoas também podem apresentar, né? Quando a pessoa apresenta uma diástase na região do umbigo, ela pode apresentar uma barriga mais pontuda, tipo aquela barriga pós-parto, sabe? Que a gente fica. Quando a diástase acontece acima do umbigo, que é na região supraumbilical, a gente apresenta essa barriga mais estômago alto, tá? Que tanto incomoda. E muitas vezes tem gente que pratica atividade física que tem a barriga até definida, mas continua com esse estômago alto. Então, a reabilitação abdominal também é para esse tipo de pessoa, para aquela pessoa que tem um estômago alto e realmente pode ser uma diástase, tá bom? Geralmente, quando a gente tem essa diástase abaixo do umbigo, na região infraumbilical, a gente apresenta essa barriga mais avental, essa barriga caída, essa barriga pochete, tá? E quando a gente apresenta a diástase em toda a região umbilical, a gente também tem uma barriga mais volumosa. Então, esses são os tipos de barriga que você pode apresentar, tá? Quero que vocês me contem aqui, qual é o seu tipo de barriga? Você apresenta uma barriga mais pontuda? É aquela barriguinha de mamãe que não sai? É barriguinha pochete? É estômago alto? Me conta aqui que eu quero saber, para eu saber o que vocês estão sentindo por aí, tá? Pois é. E aí, outra questão também. Além de gerar consequências no nosso abdômen, tá? A diástase também pode gerar outras questões, como por exemplo, constipação, né? Ela desencadeia tanta coisa ali internamente que a pessoa pode apresentar alteração gastrointestinal. Então pode ter constipação, questão de perda de flatos e também pode gerar uma incontinência urinária, que é a perda de xixi, tá? Pode ser por uma fraqueza abdominal? Pode. Mas é importante você procurar uma fisioterapeuta pélvica oroginecológica para avaliar seu assoalho pélvico. Como eu sou, né, como eu tenho essa especialidade, quando a paciente me procura para fazer tratamento de diástase, eu sempre gosto de avaliar, justamente para a gente fazer esse conjunto de fortalecimento de assoalho pélvico, né, de fortalecimento de abdômen, para que tenha o conjunto e para que realmente tenha resultado, tá bom? Pode gerar também dor nas costas, então a diástase pode gerar uma dor lombar, pode gerar essa fraqueza abdominal, pode gerar prolapso de órgão pélvico, que é a famosa bexiga caída. Então a diástase, ela tem inúmeras consequências, tá bom? Então não é só abdômen, certo? Então a gente tem que observar tudo isso aí para realmente saber, né, o que eu vou fazer, tá? Para quem tem dúvida em relação à avaliação, tem gente aqui, Emily falando, a minha é um pouco acima do umbigo. É visível o espaço. Como sou magrinha, não tenho barriga, é muito notável, junto com a flacidez. Essa é uma das características da diástase acima do umbigo realmente, né? Geralmente tem aquela pessoa que realmente é magrinha, ou é aquela pessoa que já fez de tudo e emagreceu o que foi possível, mas continua com essa barriguinha que não sai junto com flacidez, tá? E aí a gente nota realmente, né, que é uma barriguinha que não sai. Você pode fazer de tudo e não vai melhorar, gente. Não vai melhorar. Se você procurar ajuda, não vai sair. Porque é uma disfunção muscular, como eu falei pra vocês. O tecido ali tá frouxo, a gente tem que recuperar através de exercícios específicos. Então, não importa o que você faça. Inclusive, quando você tem diástase e você se mata de fazer, por exemplo, abdominal na academia, achando que aquilo ali vai melhorar, não vai, muito pelo contrário. Pode até piorar a sua diástase. Claro que tem casos e casos, tem a questão da individualidade, mas geralmente uma pessoa que tem diástase tem um abdômen disfuncional, ou seja, não sabe controlar a pressão dentro do abdômen, fica estufando durante o exercício, e se a gente fica fazendo isso o tempo todo, diariamente, claro que uma hora vai
piorar. Então é por isso que no início de tratamento, muita gente fala, aquele profissional tirou meu abdominal e tem que fortalecer. Realmente tem que fortalecer, mas os abdominais vão entrar na hora certa, tá? Justamente para não prejudicar. Porque assim, fazer uma prancha é bom demais, né? Trabalha essa musculatura abdominal como um todo. Os abdominais estão ali para fortalecer o abdômen e são super bem-vindos. Mas a gente tem que saber quando eles são bem-vindos, né? Em que etapa eles são bem-vindos. Se a pessoa realmente está apta a realizar os abdominais, justamente para não prejudicar o tratamento, tá bom? Outra questão importante é que não é só abdômen, tá bom? E outra coisa também, gente, a gente não precisa fazer atividade física, a gente não precisa fazer dieta para tratar a diástase, tá? Mas eu sempre prezo pela importância da gente se alimentar direitinho, se a gente quer ter um resultado melhor. Se a gente faz atividade física também, eu sempre falo que eu não proíbo atividade física, tá? Mas eu ensino às minhas pacientes o que elas devem fazer para proteger o abdômen na hora do exercício, na hora da atividade física, justamente para não prejudicá-las, tá? E eu quero aí saber de vocês, podem ir colocando as dúvidas aqui. Meu problema na abdominal e na prancha é que não consigo respirar direito. Pois é, respiração é uma das coisas que a gente trabalha no tratamento da diástase, né? Ela sempre prende o ar. Pois é, e prender o ar, pegar um peso sem saber fazer a respiração direito na hora, isso piora muito a diástase ou pode gerar a diástase, tá? Então é importante quando você estiver ali na sua academia, fazendo seu abdominal, esse abdominal convencional, olha para sua barriga, vê se ela não está estufando, vê se não está subindo um cone na sua barriga, tá? Isso é muito importante, porque isso pode gerar ou deixar sua diástase pior. E outra coisa que a gente tem que esclarecer, tá? Tem muita gente que acha que diástase é só cirurgia, tá? É só cirurgia plástica, abdominoplastia que vai resolver meu problema. Inclusive, tem muitas pessoas que passam pela cirurgia de abdominoplastia e continuam com o estômago alto. Eu tenho certeza que se vocês já conheceram alguém que passou por esse procedimento, já observaram fotos, vocês vão ver que tem pessoas que ficam com o estômago alto. Ou seja, o que é que acontece com a questão da cirurgia? Né? Cirurgia vai, né, fazer lá o corte e vai costurar mesmo um músculo ao outro, tá? Mas o que é que acontece? Isso de jeito nenhum vai te garantir um abdômen funcional. Ou seja, é aquela pessoa que pode realmente, pós-cirúrgico, ficar com esse estômago alto, tá? Por quê? Porque cirurgia, a gente, não vai corrigir função, tá? Não vai corrigir função. Ou seja, não vai corrigir também disfunções. Então, se você apresenta uma incontinência, se você apresenta uma fraqueza abdominal, não vai resolver, tá? Porque vai costurar, mas não vai resolver esses problemas que a diástase pode gerar a mais. Então, cirurgia não é a sua única solução, né? Não é porque eu sou fisioterapeuta, mas a gente sempre preza por funcionalidade, dar função ao abdômen. Então, a gente se questiona, né? Será que realmente é necessário, né? Será que a gente não tem outros meios, né? Claro que eu não estou contraindicando a abdominoplastia, mas só faça realmente se for um caso bem grave, tá? Bem grave mesmo. Ou se realmente o tratamento, né, convencional com fisioterapia não deu certo, tá? O que eu acho difícil, caso você realmente procure um profissional especializado, tá? Que faça o tratamento direitinho com você e que você mantenha a disciplina. Porque eu falo sempre que não é receita de bolo, não é mágica, tá bom? E que eu sozinha não sou nada e não faço nada, né? Sou bem sincera com minhas pacientes. Se não seguir direitinho os 15 minutinhos que eu faço em casa, não vai ter resultado, tá? Não vai dar certo. Mas se fizer, você consegue ver resultado, né? Às vezes em uma semana, nos primeiros 15 dias, você já consegue ver uma diferença maravilhosa. Inclusive, essa semana no meu consultório, tiveram 4 pacientes seguidas aqui no sábado, que eu fiquei impressionada assim com o resultado. Inclusive, uma eu vou postar essa semana, porque assim foram maravilhosas em termos de resultados, em termos de início de tratamento e ter um resultado maravilhoso.
Boa noite, senhorinha. Vejo muitas pessoas, principalmente que fazem crossfit, encher o pulmão de ar para levantar uma carga ou agachar. Prejudica demais. Inclusive, já tive pacientes de crossfit, né, que tiveram essa consciência e me procuraram justamente para melhorar essa questão. E graças a Deus deu certo. Thali é uma delas. Thali era elogiada no box e ela pode até confirmar se ela estiver aqui ainda, pela questão dela conseguir controlar o abdômen na hora de fazer os exercícios que tinham lá abdominais, né? E não é certo realmente a gente prender o ar. Inclusive, a gente vê no crossfit, não só no crossfit, mas pessoas que estão fazendo atividade física e muitas vezes pegam a barra e perdem xixi na hora e acham aquilo super normal. E não é. Independente da carga que você pegue, você tem que saber respirar, você tem que saber controlar o abdômen e o seu assoalho pélvico. Se você está perdendo xixi durante seu crossfit, durante a academia, porque está pegando muito peso, não é normal. Isso pode ser uma fraqueza do seu assoalho pélvico que vai gerar disfunções, porque é uma musculatura que a gente tem que exercitar, tem que fortalecer. Então, prender o ar não é viável. Pode sim gerar diástase, como eu falei, porque vai aumentar a pressão do abdômen e pode também piorar a diástase, tá? Então, o que é que acontece? Quando chega alguém aqui de crossfit ou algo do tipo, eu sempre falo, a questão é essa, mas vamos aprender, inclusive no Core Total, eu tenho um módulo na academia, fazendo atividade física mesmo e ensinando passo a passo em cada exercício, para que você aprenda a fazer o exercício de forma correta, a respirar, a contrair no momento certo, porque eu acho isso imprescindível. Por quê? Porque eu falo que a gente não faz atividade física só por questão de estética. Claro que tem a questão estética, a gente não pode negar, mas a gente faz porque é ansioso, né? Porque tem alguma... não é nem doença, gente, é que tem alguma condição, como por exemplo a diabetes, tá? Uma hipertensão e que precisa se exercitar. A gente pratica atividade física porque é ansioso, tá? Então eu não tiro a atividade física da vida de ninguém. Eu só faço o quê? Eu ensino como utilizar essa musculatura durante a atividade física para que não venha a prejudicar, tá bom? Então, acho que isso é muito importante, a gente ter essa consciência. Acho que todo mundo deveria ter essa consciência. É por isso que eu falo que reabilitação abdominal não é só para quem tem diástase. É para quem tem uma pochete que incomoda, é para quem fica com a barriga estufando na academia, é para quem tem um estômago alto, tá? E não sai de jeito nenhum. É para quem tem uma fraqueza do abdômen. Reabilitação abdominal é para isso, não é só para a diástase, tá? E aí eu quero saber de vocês. Eu estou sendo acompanhada com a doutora Gabi, estou amando. Gente, a Aline é minha paciente também, estou amando que minhas pacientes estão aqui dando os depoimentos dela. E elas estão assim com resultados maravilhosos, sabe? A Aline é uma delas. A Aline teve um resultado assim incrível em pouco tempo, certo? E a barriguinha de Aline tipo assim, tá tão incrível que eu falei pra ela que eu já quero mostrar. A gente só tem um mês de acompanhamento e foi muito surreal o que a barriga dela fez. Ela tá aí, tá provando, tá falando pra vocês. A cintura dela afinou de um jeito que foi assim, sabe, impressionante. Tanto que toda vez que ela vem aqui eu fico feliz da vida. Ela me mostra o short dela, ó Gabi, como tá aqui essa cintura, olha pra essa cintura. E era uma das pessoas que achava que só cirurgia ia resolver o caso dela. E não foi assim. E isso eu mostro diariamente pra vocês, tá? Como eu falei, não tô contraindicando cirurgia. Mas a gente tem que pensar em funcionalidade, tá? Será que vale a pena também? Tá? Então a gente tem que pensar em várias coisas. E agora eu quero aqui saber de vocês. Quem já tentou algum tratamento pra diástase? Quem já fez tratamento? Quem tem vontade? A Amanda já falou aqui que tem vontade. Inclusive estou esperando. Ansiosa por esse dia que ela vai vir, tá? E eu quero saber aqui de vocês, quais são as dúvidas de vocês em relação a esse tema? Pode ir falando, gente, que eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Por quê? Porque diástase é algo que mexe muito com a gente. Quem já foi mãe sabe, eu já fui mãe e sei. Inclusive, eu entrei, né, nessa questão de diástase justamente porque eu fui mãe. Na época eu não tinha conhecimento nenhum sobre isso, sobre diástase, né, sobre o que fazer. E logo depois do parto, eu fiquei me matando de fazer abdominal e nada resolvia.
Inclusive, quando eu fazia abdominal, meus órgãos pareciam que ficavam assim, pra lá e pra cá, tudo solto. Então, era horrível. E até então, eu desconhecia do assunto. E a pessoa, geralmente, que nunca teve uma barriguinha, nunca teve uma pochete, né? E passa a ter e se incomoda, porque a gente começa a fugir de espelho, a gente começa a se comparar e a ser comparada o tempo todo. E isso é horrível. Então, foi daí que eu busquei, né, saber o que era, né? Eu soube que era diástase e comecei a me especializar para justamente chegar hoje o que é o Core Total, tá? Que eu apresento para vocês aí diariamente. E quem nunca foi mãe, falei aqui, né? Quem nunca foi mãe também pode ter, né? Quem nunca foi mãe pode ter um abdômen disfuncional. Justamente porque não é só a gestação que causa aumento de pressão dentro do abdômen, tá bom? E é por isso que quando a gente vai fazer o tratamento também, a gente pensa em vários aspectos, né? Não é só em quem foi quem teve gestação, quem teve filho, tá? A gente pensa na individualidade do paciente. Então, quem nunca teve filho, quem nunca foi mãe, pode fazer reabilitação abdominal, porque isso não é exclusivo de gestação, tá? Podem ir tirando as dúvidas de vocês, tá, gente? Eu tô aqui falando, e quando eu falo, eu não paro. Pois é. E outra coisa, tá? Lá no Core Total tá cheio de dicas pra vocês, então aproveitem, estou falando isso aqui todos os dias pra vocês. Vão lá no Core Total, confiram todos os aspectos. Inclusive, a gente vai ter mais lives sobre diástase, tá? Essas semanas seguintes. Então, fiquem atentas que eu quero ter vocês lá. Inclusive, a gente tem uma lista de espera. Eu não sei quando eu vou abrir a próxima turma, tá? Mas lá no Core Total, no link da bio, a gente tem uma lista de espera para que vocês se inscrevam para quando eu for lançar, vocês já estiverem lá na lista de espera, tá? E também aproveitar tudo de forma exclusiva. Então, corre no Core Total, clica no link da bio, que vocês vão ter lá a lista de espera. E aí, vocês vão poder se inscrever já de antemão no Core Total, tá? E eu quero saber se vocês têm mais dúvidas. Quem tiver dúvida aí em relação à avaliação, me fala que eu posso fazer aqui com vocês rapidinho. Mas eu quero saber se vocês têm, senão não vou fazer. Vamos lá. Fala sim ou não. Quem tem dúvida em relação à avaliação de diástase, eu posso fazer com vocês aqui agora, tá? Os exercícios íntimos do assoalho pélvico é pompoarismo? Gente, não. Pompoarismo não é fisioterapia pélvica, tá? Não é de jeito nenhum. O que é que acontece? Pompoarismo, ele ganhou muita moda, muita fama, né? E o que é que acontece? Pompoarismo é como se você fosse na academia, nesse exato momento, e aí foi com sua amiga que tem, assim, um biotipo totalmente diferente do seu. E aí, a pessoa vai fazer o mesmo treinamento, sendo que é diferente da outra. Então, não tem individualidade no pompoarismo, tá? Já os exercícios íntimos, né, junto com a fisioterapia pélvica, a gente instrui, a gente avalia. A pessoa vai avaliar a região íntima, vai saber como é que tá a força, tá? Vai saber como é que tá a resistência da região íntima, porque assim, não é só contrai e relaxa, tá longe disso, não é só isso. Vai saber também como é que tá a questão de agilidade, se sabe contrair ou não. Então, o pompoarismo, ele serve para quê? Para prazer, né? De certa forma. Já os exercícios íntimos, além de dar prazer, entre outras coisas a mais, ele também vai tratar disfunções. A fisioterapia pélvica, junto com os exercícios de forma individualizada, de forma orientada, vai também melhorar a questão de disfunção, como incontinência, por exemplo, vai prevenir essas disfunções. Então, a gente tem essa diferença. Então, não é qualquer coisa, tá? Não é só, tô lá, contrai, relaxa. Tanto que quando eu coloco aqui pra vocês exercícios no vídeo, eu sempre falo que a gente precisa de um acompanhamento, que a gente precisa, né, que é só um teste pra vocês saberem se sabe contrair a região íntima ou não, tá? E inclusive dentro do programa Core Total, as meninas têm esses exercícios íntimos de forma especializada. Então, além dos exercícios para o abdômen, elas também têm exercícios diários da musculatura íntima, de coordenação, de resistência, de força, justamente para que elas melhorem, porque a gente precisa dessa contração eficiente para tratar a
a diástase, tá bom? Então é todo um conjunto. É postura, respiração, é alimentação, é questão hormonal, é um conjunto de coisas, tá, gente? Não é só uma coisa isolada. Inclusive, eu quero fazer live pra vocês sobre tratamento, tá? O que é que a gente deve fazer, como a gente deve fazer, o que é indicado e o que não é. Porque sim, tem muita coisa que a gente vê na internet que é modismo, que é mito, ou que não funciona para tal, tá? Coisas que poderiam ser até simples, mas que vocês às vezes veem na internet e acabam caindo, porque realmente existe, né? Mas eu espero nessa live que vocês tenham tirado algumas dúvidas de vocês, tá bom? A próxima live pode deixar que eu vou avisar. Corre lá no Core Total, tá? Pra gente... Vai lá na bio, clica, vai pra lista de espera do Core Total. E lá, gente, vão ter todos os conteúdos específicos para vocês. De diástase, de reabilitação abdominal. É por isso que eu tô frisando bastante a questão de vocês também seguirem o Core Total. Porque é lá que vocês também vão tirar as dúvidas, vão saber sobre a nova turma, vão ter dicas de como recuperar já essa diástase no dia a dia, de postura, respiração. Então, corre pra lá, tá? Quem tiver alguma dúvida ainda, pode me falar aqui que eu vou tirar, tá? Pra gente encerrar a nossa live. E essa semana também não perde que o Instagram do Core Total vai ter muita novidade. Inclusive também já tem questão de YouTube. Lá no meu canal do YouTube tem como realizar o teste de diástase, tá? Completinho pra vocês. São 6 minutos de vídeo eu falando como avaliar a diástase, como saber quantos dedos eu tenho de diástase. Então tá tudo muito bem explicado. Vai se inscrever também no canal do YouTube, porque tem muita coisa boa, tá? Alguém tem alguma dúvida ainda? Me falem aí. Foi um prazer estar com vocês. Amo esses momentos de interação. Amo conversar bastante sobre isso, que é um assunto que eu amo, que está presente em todos os dias da minha vida. E eu espero trazer cada vez mais lives para vocês, conteúdos de qualidade, para que vocês realmente busquem a informação correta, busquem o tratamento correto, tá bom? Então, gratidão por essa noite, por estarem aqui nesse domingo, por todo mundo que passou por aqui. E um beijão, vou encerrar a live e vou deixar salva, tá? Beijo pra vocês.